Olá, estamos começando mais um Fundarte Recebe, o nosso programa que conversa com os artistas que visitam a instituição. E hoje a gente conversa com o pessoal do Sambaracotu. Vamos lá? Bom, aqui do meu lado, então, já está o pessoal, né? Parte do pessoal, na verdade, né? Porque a equipe é bem grande, né? O pessoal do Sambaracotu, né? É um nome um pouco difícil também no primeiro momento, mas tem bastante significado, né? E essa primeira pergunta, então, que eu faço para vocês, né? Da onde vem esse nome, né? Que espetáculo é esse também? A criadora, né? O nome essa autoria foi tentando essa descoberta, primeiro de um corpo que seria um corpo brasileiro dentro das danças urbanas, o que seria um corpo brasileiro, e aí veio uma palavra que era misturar samba, maracatu, coco, né? E tentar ver o que dava, né? E por pesquisa do Álvaro Rosa Costa, também diretor e compositor da trilha, ele falou, né, Álvaro, do Mário de Andrade, que inventava nomes também, né? Então foi bem interessante. Começa como uma brincadeira de misturar coisas. Essa era a ideia, né? Esse Brasil que é mistura. Uma mistura já, né? É só uma mistura, uma brincadeira, mas que revela muita coisa, né? Que começou a dar sentido a cada dia e a cada investigação, né? Ou seja, da corporeidade, ou da música, ou dessa direção de corpos e de dramaturgia, né? E de pesquisa mesmo. Aí, eu acho que tem essa propriedade aí do Álvaro. E como é que nasce esse espetáculo? Ele tem essa ideia e aí nasce uma pesquisa para que ele exista, digamos assim, ou é o contrário, assim? Tem uma pesquisa e aí se tem essa vontade de fazer um espetáculo, como é que surge, assim? Bom, a Carlota, ela é uma provocadora, né? Então ela queria provocar esses corpos urbanos com essa brasilidade. E como a Simone Haslan e eu trabalhamos com preparação musical e com muita música de domínio público, principalmente baseado nas missões folclóricas do Mário de Andrade, que foi uma grande pesquisa pelo Brasil inteiro, colhendo essas músicas, né, em cada região. Então nós começamos a trazer isso para o ensaio também, a ver como isso dialogava com os corpos desses intérpretes, né? E eu acho que... Karine, intérprete, né? A Karine já tinha uma experiência disso, de outros trabalhos também que nós já tínhamos feito. Então acho que aí já começa... Inclusive foi a Karine também que falou essa questão da influência muito forte americana, né? Das danças urbanas. Falando um pouquinho dessa mistura, aquela hora tu tinha feito fora das câmeras a pergunta, né, sobre a música, sobre isso que te trouxe o espetáculo. E eu sinto muito que uma influenciou a outra, assim, né? Eu faço parte do Canoas Coletivo, que é uma companhia que nasce, né, como projeto piloto de uma companhia lá de Canoas. A gente tem o prazer de ter a Carlota como nossa primeira diretora e o privilégio de ter o Álvaro, assim, junto com ela, que agregou, assim, nesse coletivo que tinha essa intenção, né? Assim, que tem ainda. Então, fazer eu acredito que nesse processo, assim, dos espetáculos que a gente estava fazendo, teve muito essa, eu não queria usar a palavra contaminação, mas é isso de pegar um pouquinho do outro, né? Influência. De provocar a influência, mas de provocar essa provocação que ele fala, a Carlota sempre fez com a gente. E o Álvaro veio para reforçar um pouquinho mais e para nos provocar enquanto esse corpo urbano que trabalha, assim, nessa contemporaneidade, né? O coletivo, ele foi formado por bailarinos não só de danças urbanas, mas todos os bailarinos ali, todas as bailarinas trabalham com danças urbanas, então trouxeram isso muito forte, né? E o hip hop é um movimento que cada vez cresce mais, assim, mundialmente, então, e a trilha, a gente volta na trilha porque eu gosto de estar dançando e a gente estava fazendo a técnica aqui, né, com o som, que assim, pede pra aumentar um pouquinho mais, porque bate vibrar, lá no peito, assim, sabe? A gente se emociona com esse trabalho o tempo inteiro dentro do palco. Acredito que fora do palco vocês vão ter uma sensação. Tu vem assistir? Claro. Vocês vão ter uma sensação aqui fora também, assim, muito legal e é muito prazeroso, instigante, assim, sabe? Porque a gente não tem, ele não é totalmente fechado, então a gente pode trazer muito do que a gente
sente fora daqui para dentro do espetáculo. Né? Então cada apresentação muda também. Cada apresentação é uma sensação nova, principalmente pra gente, assim, que compõe, né, esse espetáculo. Hoje a gente ainda tem 2 estreantes, então o coraçãozinho tá mais acelerado ainda. Mais acelerado. Eu acho bem importante o que a Cá trouxe, e também porque a Simone Haslan faz parte dessa direção, né, como pesquisa de criação, né, e essa música pesquisada, que o Álvaro merecidamente ganha o prêmio na Quadrienal de Praga, ela é feita, o fazer dela é muito interessante, né? Porque assim, eu vinha assim, construindo, né, enquanto, sei lá, pesquisador um pouco, gostar de ter camadas, assim, né, dessa pesquisa corporal. Mas quando o Álvaro vai, né, mergulha lá com a Simone e começa a trazer essas camadas musicais, né, para esse grupo de bailarinos e bailarinas que tem a música como uma pegada, assim, né, assim, importante na construção da escrita do corpo, isso toma outra dimensão. Por isso que esse espetáculo é muito vivo, porque a gente começa a ouvir camadas e o Álvaro às vezes brinca em inserir coisas, né? Então acho que podia falar sobre isso. Por favor. Né? Então eu acho que eles brincam que é a vingança, porque quando a gente trabalhava junto, eu mudava algumas coisas e agora ele tem a oportunidade de fazer isso. Agora a vingança. Como é que isso funciona no espetáculo, Álvaro? É um trabalho bem vivo, né, dinâmico. Então, às vezes, tem realmente um diálogo assim, entre a operação e os intérpretes, né? Aliás, as obras nasceram também de propostas dos intérpretes, porque eu provoquei eles a trazer sons do seu cotidiano, o que eles acham, o que eles entendem como popular, como samba, como brasilidade, e a partir disso a gente foi compondo, inclusive com poemas de alguns integrantes, né? E essa coisa da Quadrienal foi bacana, assim, porque o espetáculo foi selecionado justamente no primeiro momento em que a sonoridade faz parte da Quadrienal de Praga, que geralmente é mais cenário de ambientação cênica. Então, como o tema da Quadrienal era o raro, a PQ Brasil, que são os curadores, resolveram apostar na escuta. Um momento que nós precisamos tanto da escuta, né, da empatia, de se colocar no lugar do outro, a escuta no teatro é essa sonoridade. Então eles escolheram 29 artistas, um representante de cada estado, sendo São Paulo acho que teve 2, e formaram em grupos, e com esses grupos nós ganhamos o prêmio de melhor trabalho em equipe, porque é uma coisa que o Brasil não ganha há muito tempo lá em Praga, e foi muito bacana, assim, porque a gente pode ter contato com várias pessoas do Brasil e ver que existe um pensar artístico muito peculiar em cada região e muito próximo, né? Então esse Brasil, do tamanho continental, a gente tenta trazer para esse espetáculo. E cada intérprete tem a sua contribuição, a sua personalidade. Isso que eu acho muito bacana, que esse espaço que a Carlota permite, né? E que busca, na verdade. Acho que receber o prêmio de melhor equipe é bem representativo, então, né? Já que todo mundo, de alguma forma, contribui cada vez mais no espetáculo. O grupo é forte. Mostra essa performance toda aí, né? E essa relação de que são bailarinos criadores, assim, mas na grande pegada que eu chamo criação, né? Assim, é mais do que uma construção de um gestual, né? É uma construção da escrita do espetáculo, né? Então, assim, é como acontece, né, com uma menina Preta Mina, que ela não está mais aqui porque ela agora, sabe, cria um outro espetáculo a partir desse, né? E essas camadas que interessam, né? Assim, isso, né? Enquanto artista, né? Então, assim, o que eu brinco, a gente vai envelhecendo, mas a gente não consegue envelhecer quando a gente abre o olhar, né? Sabe? O olhar, quando ele se torna amplo, né? De acolhimento e de te instigar o teu próprio trabalho, né? Assim, nunca tem uma verdade, assim. Eu acho que isso é muito importante enquanto artista. A gente está sempre se escutando, né?
ou ao mesmo tempo escutando muito mais quem está contigo, né? E não sei, eu acho que a gente tem um pouco isso, né? Enquanto, assim, como grupo, né? Um trabalho extremamente horizontal, assim, né? Apesar de todo mundo reverenciar a Carlota, de buscar o conselho é um trabalho onde todo mundo tem uma voz ativa. É um trabalho de criadores, a gente busca isso, né? E esse espetáculo ele foi criado em 2019, né? Então, 2020, quando a gente, assim, agora a gente, né, vai bota estourar o pé na estrada, porque ele realmente é muito potente. Veio a pandemia, desestrutura todo mundo, desestabiliza o grupo, né? Então, assim, esse tempo de retomada e tá falando, assim, trazendo, né, algo que foi lá atrás, mas é tão contemporâneo que parece que cada Não é vez tão mais... distante assim. Não, né? Embora já tenha passado 5 anos, né? Quase 5 daquelas coisas. Mas é tão... eu vou usar a expressão assim, maluca, mas nesse sentido de que o tempo é curto mesmo, né? E que a gente tem tanto ainda para falar e tanto ainda para questionar e para perguntar, assim. A gente fica meio revoltado, tu vai levar umas revoltas. E faz parte também, né? Mas eu acho que também tem uma coisa super importante que eu acho que é bacana falar aqui. É a relação com o objeto, né? Esse pneu aí. Que ele tem... ele é imprevisto. Então, imprevisível, E, então, assim, tu tens que ter uma relação com esse objeto muito íntima, sabe? Assim, tem que ter entendido no teu corpo para poder jogar, porque ele joga, né? Como a gente brincou da música, né? Dessas relações, eu acho que isso que é muito bacana desse espetáculo, né? É um espetáculo que está sempre com muitas camadas, né? Com muitas camadas. E a gente brinca que é que nem a gente brasileiro, assim, cai, mas levanta, rebote, né? Tudo vai, não desiste, né? né? Não desiste, né? Eu acho que isso está muito no espetáculo. E como é que é para vocês estarem aqui em Montenegro, né? Vocês, Karine antecipou aí, né? Já falou também que foi estreia em 2019, mas aí veio a pandemia, então agora está tendo essa retomada, vocês estão voltando a se apresentar. Teve, o Álvaro já antecipou na nossa entrevista essa semana aqui na TV também, que é a segunda cidade que vocês estão apresentando, além de Porto Alegre, né? Como é que é sair também da capital, como é que é levar e como é que é vir para Montenegro, Cidade das Artes, também aqui na Fundarte? Né? Sabe que hoje eu tive uma surpresa, assim, porque a Carlota inaugurou o palco aqui. E o meu tem relação, então. E o meu primeiro trabalho fora de Porto Alegre também foi aqui. E eu me formei aqui. Olha só, então tem uma relação bem próxima com Montenegro, assim, emocional, né? Eu dei aula, né? Acho que uns 8 anos na Fundarte também, né? Então, a minha carreira, né? Passa por aqui também. Passa por aqui, assim, né? Muitos bailarinos também que moram aqui, como a Suzana Schoelikop, fez parte da companhia a Silvia, da Silva. A Sil, que é professora da UERJ, né? Assim, é muito importante isso, assim, foi uma grande escola, assim, né, de não só afetiva, né, desse tecido afetivo, mas desse tecido criativo, formador, né, assim. formador, né, inventivo. E isso de estar circulando, né? O que a gente quer é estar levando esse espetáculo para outros lugares. Então, tá aqui também abre de novo essa porta, assim, né? É importante para nós estar aqui conversando com vocês, de circular esse espetáculo, porque bate fundo. Esse ano é bem festivo, né, para a Fundarte. A Fundarte, durante todo o ano, está celebrando seus 50 anos, né, de arte e de cultura, com arte, né, com cultura, né. Então, acho que vocês aqui também representam muito o que a Fundarte é, né, da melhor forma, né. Acho que isso também é emocional aí para vocês, né. Para nós é uma referência. Para nós é uma referência. Um centro cultural como a Fundarte é o coração de uma cidade, né, para nós artistas e creio para a população. Então, 50 anos de existência não é para qualquer instituição. Para a comunidade ver de perto aí essa arte produzida, né? Pelo estado que passa por aqui também, né? A gente está se encaminhando aí para o final da entrevista. Queria que vocês deixassem aí para o pessoal que está nos assistindo, quem quiser saber mais do espetáculo, mais do coletivo, mais do trabalho de vocês,
Como é que faz? Vocês estão por onde aí nas redes também? Como é que pode contatá-los aí? A gente tem um Instagram, que é Canoas Coletivo de Danca. E por enquanto ali que movimentam as nossas informações e nos perfis pessoais, né? Mas ali a gente consegue... Ali consegue já fazer um primeiro contato mesmo, assim, a saber gente tem mais. também as músicas do espetáculo no Spotify. No Spotify, legal, perfeito. Isso que eu ia te falar, é bem importante. Música brasileira, Dá pra né? acessar lá as nossas músicas. Perfeito, então pode curtir o espetáculo, ouvir as canções, né? Da melhor forma, o Entrar em espetáculo contato completo. com a gente pra dar um retorno também ia ser legal. Feedback assim, sempre é bom. Feedback O pessoal que assistir aí já pode contatá-los também, né? A gente parabenizo, então, vocês aí pelo trabalho, pelo espetáculo todo, né? Desejo que seja uma boa apresentação hoje, uma ótima apresentação essa e as demais aí que o coletivo fizer, né? Com esse e com outros espetáculos também. Muito obrigada pela presença de vocês. Agradece também. Parabéns, Fundarte. Muito obrigada. Bom, o Fundarte Recebe, então, de hoje fica por aqui. Toda a nossa programação fica disponível nos nossos canais no YouTube e no Facebook. TV Cultura do Vale, a cultura passa por aqui.